animal. É cachorro, é gato, é cavalo, é periquito, é papagaio, é galinha, o que que é porco, sei lá, eu não sei qual é o animal. Então você vai precisar informar o tipo. Na parte de baixo, você pode ter um campo que talvez peça a idade do animal, o apelido dele, as vacinas que ele está tomando, o peso que ele tem, qual a data da última consulta que ele teve ao veterinário. Então, são dados relevantes ao animal que está chegando para o trabalho no pet shop. Agora, num outro ponto, imagina que você está criando uma conta no e-mail. Quando você cria uma conta no e-mail, o que você preenche? Você preenche um formulário, né? Ah, eu nunca tive um e-mail no Gmail. Legal, vou querer criar agora um e-mail para mim no Gmail. Então, o que acontece? Quando eu entro lá no Gmail da Google, né, na ação Google da vida, eu vou clicar lá no botão criar uma conta, e quando eu clicar naquele botão criar uma conta, o que eu vou ter é um formulário para que eu consiga cadastrar a minha conta. Então, formulários são ferramentas muito importantes, porque tudo que envolve inserção, alteração e deleção vai passar pela mão de um formulário. Sei lá, agora os postos de combustível aí para incentivar o consumo de álcool, incentivar o consumo de gasolina, incentivar o consumo de óleo diesel, eles estão fazendo uma promoção muito louca que chegou até Imalé, que você abastece, ganha ponto e assim por diante. Só que na hora que você vai requerer os teus pontos, o que que você tem? O frentista tem um formulário na mão dele, aonde ele preenche o teu CPF ou o teu número de um cartão cliente VIP que eles te dão lá, e ele te informa quantos litros de combustível você tem e salva aquela porra daquele negócio lá. Ou seja, passou pela mão de um formulário para poder gerar os pontos que nós precisamos aí. Então entendam que formulário é uma ferramenta muitíssimo importante, porque é através desse formulário que você vai conseguir capturar, né, os dados digitados pelo nosso usuário aí. E aí, já no próximo semestre, na verdade, minto, no próximo ano, que é no nosso terceiro semestre, quando vocês entrarem com programação web, né, quando vocês começarem a trabalhar com a programação web, vocês vão ver que o professor Cleverson, que é até então o professor que passa a parte de programação web mesmo para vocês, ele vai fazer vocês criarem vários formulários, porque precisou de uma nota, precisou de uma idade, precisou de nomes, precisou de produtos, de qualquer tipo de informação, essas informações elas precisam vir sempre de um formulário. Então, o formulário é uma ferramenta muito prática e é uma ferramenta necessária porque eu utilizo normalmente formulário para cadastramento de informações, cadastramento de dados. E qualquer dado, seja produto, seja um equipamento, ó, pensa assim, ó, você resolveu abrir uma empresa de manutenção de celulares. Aí o cliente chega na tua loja, se quer cadastrar dados do teu cliente, se quer saber o CPF dele, o telefone dele, o endereço dele, o nome dele, né, um endereço de contato, sei lá, o número da conta bancária, quantas parcelas ele vai querer pagar o conserto, enfim, né, dados do teu cliente. E você tem um sistema. Como é que você vai capturar esses dados? Esses dados vão ser capturados através de um formulário. Ou, por exemplo, ele chega com o celular aí para você e você vai dar manutenção no teu celular, ou melhor, no celular dele, né, desse cliente. Então você vai montar, por exemplo, lá uma ordem de serviço. Nessa ordem de serviço você vai cadastrar a marca e o modelo do celular, vai informar mais ou menos qual é o problema, vai colocar um possível orçamento, vai colocar lá um aceite do cliente para ver se ele vai querer consertar ou não, né, uma data possível para retirada do produto, depois um prazo lá, um tempo que você vai levar para consertar o equipamento e tal, e todos esses dados podem ser guardados dentro do computador, mas eles precisam passar por um formulário, né? Haverá um formulário que será preenchido, e esse formulário, uma vez preenchido, será, né, os dados deles serão, no caso, armazenados em algum lugar do nosso sistema aí. Na verdade, formulário tem em qualquer lugar, né? Hoje formulário tem em qualquer lugar, pode ser até formulário físico. Pensa você assim, ó, hoje já é um pouquinho mais difícil, mas ainda as nossas regiões onde a gente trabalha, por serem regiões ainda do interior, né? Por exemplo, você vai fazer você quer uma vaga de emprego dentro de uma empresa. Então, você ouviu falar que a fantástica fábrica de papel higiênico em Malé está contratando pessoas, né? E você resolveu tentar uma vaga na fantástica fábrica de papel higiênico aqui. Aí,
Uma das maneiras hoje, né, que a Fantástica Fábrica oferece é mandar o teu currículo por um canal lá específico que eles têm. Uma outra maneira é você chegar até a portaria, por exemplo, e retirar lá um formulário, preencher esse formulário e entregar esse formulário na portaria novamente. Ou seja, é um formulário físico, né? É uma página, é uma folha em A4, no velho e bom papel sulfite, aonde você vai catar uma canetona lá e vai estar preenchendo os dados que você precisa aí. Bom, então esse é o conceitual, né? Quando eu falo de formulário, eu estou falando de ferramentas para captura de dados. Eu tenho dados, eu quero capturar dados, então eu acabo utilizando o formulário para esse fim aí. De acordo com o que vocês viram nas videoaulas, e eu vou partir do princípio que todo mundo deve ter assistido essas videoaulas, né? Porque hoje eu vou fazer um exercício surpresa valendo nota, porque a semana que vem já começam os preparativos para a semana de prova, e eu vou pedir um formulário quando faltar mais ou menos uma meia hora para acabar essa aula, a partir lá das 15 para as 9, por exemplo, eu peço esse formulário. 15 para as 9 não, né? A partir das 8h30 eu peço esse formulário para vocês me entregarem até as 9 horas, e vamos ver quem realmente assistiu às videoaulas ou não, né? Não que isso seja uma ameaça, mas quem não assistiu, corre lá para assistir aquela porra daquela videoaula. Se bem que eu vou repetir bastante coisa agora, mas tudo bem, né? Não tem problema. Então, formulário, estou partindo do princípio que todo mundo assistiu aquelas aulas, né? Aquelas aulas lá, apesar de não serem aulas gravadas por mim, porque como eu falei, eu estava sem internet e não tinha como upar, aquelas aulas eu achei bem interessantes, porque elas são bem passo a passo de como funciona o formulário. Então, o que acontece? Todo formulário, quando você vai criar ele dentro do teu HTML, você tem uma tag específica para trabalhar com ele, né? E aí vocês viram lá dentro dos vídeos que existe uma tag chamada de form. A tag form lembra muito a palavra formulário, né? Vocês podem ver ali que form já é de formulário, né? Form já vem de formulário. Você vai ter uma tag form abrindo e uma tag form fechando. E dentro dessa tag form abrindo e fechando, o que você vai ter? Você vai ter elementos do teu formulário. E normalmente você acaba encontrando diversos elementos do tipo input, né? Vocês viram lá que vocês têm a tag input, e dentro desse input vocês acabam tendo elementos que fazem a representação dos itens desse teu formulário. Então, no geral, a construção do formulário, você criar um formulário, ele não é uma tarefa assim tão complexa ou tão difícil. Basta você conhecer os tipos de input que o teu formulário pode ter, e a partir disso você começa, né, a criação, a confecção desses formulários aí, né? Então, algo bem, assim, não é difícil. É só uma questão da gente entender como os inputs funcionam e a partir disso começar o processo de estruturação aí. Então, deixa eu só compartilhar uma tela aqui com vocês para a gente ir discutindo o conteúdo. Deixa eu só, que fica mais fácil, né? Porque essa parte teórica aí de todo mundo já entendeu, né? O Everton até com a barba branca ficou agora depois dessa explicação, né, sobre formulários, né? É verdade. Sorte que não perdeu o cabelo ainda, né? Só a barba que tá branca, isso é importante. Mas espere, espere. Quando o cabelo da parte de trás da cabeça começar a ir embora, o que vai acontecer? Quando eu voltar às aulas, eu vou colocar uma bandana na cabeça, professor. Foi que nem com os terroristas. O pior é que eu olhando você para essa foto aí, se você tá com essa barbona aí, se você colocar um turbante... Só não se apaixone, professor. Você vai ficar a cara do Bin Laden, cara, mas olha, se apaixonada. Olha, mas é essa a intenção. Daí vem como é que é? Esqueci o nome daquela roupa lá, daí você vem todo vestido de árabe, né? Um corão embaixo do braço e gritando pro seu aluno, né? Mas enfim, mas voltando para cá, ó. Olha só, aqui dentro do nosso W3 School, né? Quando a gente pega a matéria aqui, ó, de HTML, olha só o que acontece. Vocês têm uma seção toda destinada a formulários. Então ele tem aqui, ó, HTML Forms, e tem aqui, ó, diversos elementos aqui que a gente poderia trabalhar com formulário. Então, com base naquelas videoaulas, com base no que eu vou estar explicando agora, falando sobre os formulários a partir de agora, vocês vão ver que a matéria vai ficar bem boa na cabecinha de vocês e vocês vão entender bem como essa ideia de formulários funciona. E aqui é uma preocupação particular minha, porque quando vocês chegarem nas aulas de programação web, o professor Cleverson vai focar bastante na linguagem PHP. Então, o foco dele vai ser extremamente na linguagem PHP.
o formulário, tipo, se vira negão, do tipo, olha, o Rodolfo já explicou para vocês como funciona o formulário, cria aí um formulário aí, desce o laço e ir para frente, porque eu não posso parar a aula explicando o formulário de volta, porque o Rodolfo já explicou. Então, isso que eu estou repetindo várias vezes, essa parte de formulário, porque é um conteúdo importante, que vocês vão usar com bastante frequência lá dentro de programação web, né, como vocês vão ver aí para frente aí. Então, aqui, ó, dentro do W3 School, a gente tem uma seção específica somente para formulários, e a primeira coisa que nós temos aqui, ó, já é um exemplo de um formulário. E até aqui em cima ele já está dizendo, né, o HTML, o formulário HTML é usado para coletar inputs, né, entradas do usuário. Então, tudo que o usuário quiser entrar dentro do nosso sistema é através de um formulário que ele vai conseguir fazer isso aí, né. Então, se eu digo assim, olha, eu quero que vocês consigam o nome e o sobrenome de um usuário. Então, através de um formulário, vocês vão conseguir fazer isso aí, porque é o formulário que é essa ferramenta de coleta de entradas, né, que o usuário na frente do computador vai acabar respondendo aí. E aqui nós temos um exemplo, né, first name. Então, nós temos um título, né, ou um rótulo aqui aparecendo para o nosso formulário, e já na parte de baixo nós temos uma caixa de texto, né, onde o usuário vai ler aqui first name. Então, mais do que nunca ele sabe, né, já é intuitivo da cabeça dele que ele tem que vir aqui e tem que apagar esse nome que está aqui dentro e colocar o nome dele, né, então ele pode vir aqui tranquilamente e colocar o nome bonito de batismo dele, e aí last name, ele sabe que last name é o sobrenome dele, e ele pode vir aqui e pode colocar o last name dele. E aí, para ele conseguir enviar esse conteúdo, né, para quem está coletando essa informação, ele vai ter normalmente um botão aqui, né, o padrão desse botão, ou o tipo desse botão, a gente chama ele de submit, né, porque submit vem de submeter, e submeter significa enviar o conteúdo para quem abriu esse formulário, né, por isso que o nome do botão, ou melhor dizendo, o tipo do botão é submit, e aí uma vez clicado no botão submit, ele vai acabar fazendo o envio desses dados aí, né. Aqui nesse caso dá uma mensagem dizendo aqui, ó, que os dados foram submetidos, né, os seus dados aqui, ó, seria o nome e o sobrenome, enfim, né, é só um exemplo de como o formulário acabou interagindo aí. Lógico que se eu pegasse aqui, né, o try it yourself, eu vou ter o exemplo de como esse formulário foi construído, o exemplo de como esse formulário foi criado. E é legal, porque olhando para esse primeiro indivíduo aqui, ó, a gente já consegue perceber ou ver, né, os principais elementos do nosso formulário. Então, como por exemplo, vocês viram que toda vez que vocês querem criar o formulário, tag form abrindo e fechando. Muito legal. Dentro da tag form, a gente vai colocar os nossos elementos que fazem a representação de cada uma das partes do nosso formulário. Como, por exemplo, simples fato de eu querer colocar um rótulo aqui, ó, como first name ou como last name, eu preciso ter um elemento do formulário que representa esse rótulo. Bom, eu quero uma caixa de texto igual essa, então se eu quero uma caixa de texto igual essa, ou igual a de baixo, por exemplo, né? Então, se eu quero essas caixas de texto, obrigatoriamente, eu preciso de elementos que representem essas caixas de texto. Então, abri a tag form e fechei a tag form. Aqui, por enquanto, vamos deixar quieto, daqui a pouquinho eu já falo o que seria esse action aí que está aparecendo ali em cima. Então, por exemplo, o nosso rótulo, né, que é o first name. O rótulo, ele é dado por essa tag chamada de label. Através da tag label, a gente consegue aplicar um rótulo ao nosso elemento de formulário. Vocês poderiam fazer o seguinte, o rótulo em si, ele não você não precisaria, por exemplo, utilizar a tag label para você fazer esse rótulo. Você poderia tranquilamente vir aqui, ó, na frente desse input que representa a caixa de texto que vai receber, no caso, o nome do indivíduo, e a gente poderia digitar direto aqui, né? Você poderia vir direto aqui e poderia digitar, por exemplo, first name, né? Ou poderia vir direto ali e poderia colocar, sei lá, primeiro nome, né? Poderia fazer a digitação aqui de primeiro nome, 2 pontos, e já depois colocar o input. Só que, quando você trabalha com esses rótulos, ou quando você trabalha com esses labels, você tem essa propriedade aqui, ó, esse atributo maldito aqui dentro chamado de for, e esse for faz o seguinte, quando você coloca o label, você informa esse cara aqui chamado de for, você está dizendo assim, olha, esse label é para, ou esse label é de
tal input, esse label é de tal elemento. Porque notem o seguinte, notem que o input que carrega a palavra John, né? Então, olha só, até vamos voltar aqui, né? Como estava antes, né? Que é esse primeiro input aqui, ó, que carrega a palavra John. Ele tem um nome. Então, olha só, perceba que ele tem um name aqui, né? E esse name é fname. E ele também tem um ID, que também é o mesmo, né? fname. Também não importa, né? Se a gente colocar o nome e o ID, o mesmo nome, é que ele não vai interferir já de cara ali pra gente. Então, quando você vem ali, ó, e coloca um rótulo, e nesse rótulo você coloca o for é um apontador para qual input você quer que esse rótulo fique visível. E aí tem uma vantagem. A vantagem é a seguinte, se você clica no rótulo, sabe? Se você vir aqui, ó, no first name e clicar no rótulo, ele coloca o cursor dentro da caixa de texto para você. Então, se você vir aqui, ó, e clicar no rótulo, olha só, perceberam que eu cliquei no rótulo e o que ele fez? Ele colocou o cursor dentro da respectiva caixa de texto. Ó, a mesma coisa acontece se eu vir aqui, ó, se eu vir em last name e clicar em last name, quando eu clicar nela, ele coloca o cursor dentro da caixinha de texto que eu preciso. Então, uma das vantagens de utilizar o rótulo dentro do teu formulário através da tag label e através do atributo for é que você consegue essa, digamos, essa sacada. De repente o indivíduo está perdido, ele não sabe em qual caixa de texto ele deve preencher o nome dele ou deve preencher o sobrenome dele. Então, se ele vir e clicar, por exemplo, no rótulo, né, uma vez que ele clicou no rótulo, o cursor vai acabar aparecendo dentro da respectiva caixinha de texto. Então, essa seria uma das vantagens de você utilizar o rótulo através dessa tag chamada de label. Então, nota que a gente abriu a tag label, usamos o atributo for, e dentro do atributo for o que nós fizemos foi informar o name do nosso input. Colocamos aqui, ó, o first name, fechamos o nosso label e pulamos uma linha, né? Então, a gente colocou o label, pulou a linha, e na parte de baixo, começaram a aparecer os elementos chamados de inputs. Então, de acordo com o que vocês viram nas videoaulas que eu deixei na terça-feira, os elementos chamados de input são os elementos que vão servir como formas de eu estar capturando as informações digitadas pelo usuário. Então, por exemplo, o meu primeiro input, ele tem um atributo chamado de type. E já depois desse atributo type, nós temos a palavrinha text. Então, se eu tenho um input e esse type é do tipo text, significa que, obrigatoriamente, o que eu tenho na minha mão é uma caixa de texto. Então, o atributo type, ele é o atributo que vai identificar qual é o tipo de caixa de texto, qual é o tipo de elemento que você quer capturar. Porque você pode ter, por exemplo, o input type do tipo text, que ele é uma caixa de texto que aceita qualquer tipo de texto. Então, você pode vir aqui dentro, por exemplo, e pode digitar desde números até letras, sem nenhum problema. Só que vocês vão ver também que vocês também têm inputs cujo atributo type, ele pode ter valores do tipo number, ele pode ter valores do tipo password, né? Ou seja, números e senhas, aonde ele vai acabar tendo uma outra tratativa diferente para esse elemento do formulário. Então, o que a gente precisa entender é que o label é a representação de um rótulo, e quando eu falo em rótulo, o rótulo nada mais é do que um título que eu acabo colocando em cima das minhas caixas de texto, e os elementos principais do nosso formulário são dados através das tags input. Então, a input é a tag que representa o elemento dentro do formulário que irá ser utilizado para capturar as informações de quem estiver na frente da tua página HTML preenchendo aquele formulário. E o atributo type vai dizer qual é o tipo desse input. Se esse input é um input do tipo text, então o type dele é text, significa que ele aceita qualquer tipo de texto, incluindo números. Se ele for um input type do tipo number, significa que ele vai aceitar apenas números. Se ele for input type do tipo password, password vai fazer com que, na hora que o indivíduo digite alguma informação aqui dentro, essa informação vai aparecer, por exemplo, com os asteriscos ali na frente, ou aquelas bolinhas pretinhas do mal ali na frente, né, mostrando que é um campo de senha, e é um campo de senha, ninguém pode estar enxergando a senha que você está digitando. Então, a grande sacada dos formulários é isso. Você abre a tag form e dentro da tag form você vai informando tags input.
e para cada tag input você vai acabar tendo um type distinto. Como, por exemplo, aqui, ó, os dois inputs que nós temos aqui, ó, o type deles é text, ou seja, eu abri duas caixas de texto e essas duas caixas de texto elas acabam aceitando qualquer tipo de elemento, né? Números, letras, caracteres especiais e fechou a brincadeira. Mas olha o meu último input aqui, ó. Se a gente olhar o nosso último input aqui, ó, o type dele é chamado de submit, né? Então, olha só, input type do tipo submit. O que seria esse submit? Submit seria esse botão maldito que aparece aqui, ó. Porque, no geral, quando você está criando esses formulários, você vai ter por objetivo enviar essas informações para quem solicitou o formulário para vocês, né? Por exemplo, o Rodolfo, professor do curso de Engenharia de Software, solicita que vocês criem um formulário para estar capturando o endereço dos alunos de agronomia para ele mandar, por exemplo, um presente bem legal para os alunos de agronomia. Então, vocês podem criar lá um formulário específico para os alunos de agronomia, eles vão colocar o nome e vão colocar, por exemplo, o endereço deles, e aí, para eles enviarem esses dados, eles precisam de um botão de confirmação, e esse botão de confirmação, então, ele é dado através também de um input, só que notem que muda o type. Ao invés de ser text, o nosso type aqui é um type chamado de submit, né? Type submit. A propriedade ou o atributo chamado de value, note que vocês encontram o value nos três inputs. Olha só, o primeiro input tem o atributo value, o segundo input também tem o atributo value, e o último input também tem o atributo value. O value é o valor que vai aparecer dentro desse nosso input. Então, por exemplo, se eu escrever aqui a palavra submit, submit vai ser mostrado dentro do botão. Se eu escrever a palavra John aqui dentro do input, é John que vai aparecer aqui. Se eu escrever Doe, Doe é o que vai aparecer ali. Então, olha só, vamos fazer um teste. Ao invés de ser submit, vamos chamar esse cara aqui de salvar. O type eu tenho que obrigatoriamente manter o submit, porque eu sei que é o botão que vai efetuar o salvamento desse nosso conteúdo. Mas o value, né, o texto que vai aparecer para o usuário pode ser diferente. Então, salvar. Bom, qual é o nome do indivíduo que vai aparecer aqui? Bom, o nome do indivíduo aqui é o Tiburcio. Qual é o sobrenome dele? Bom, o sobrenome dele vai ser aqui, ó. Olha só, o sobrenome dele aqui, fazendo cagada, né, Rodolfo? Vai ser da Silva. E aí, se vocês clicarem no botão olha só o que vai acontecer, ele vai acabar substituindo os valores aqui para a gente aí. Então, o value é um atributo ou uma propriedade que aceita valores que serão mostrados para o usuário na hora que o usuário abrir a tela do formulário. Então, o usuário abriu a tela do formulário, tudo que você colocar dentro de value é o que ele vai acabar enxergando. Lógico que salvar é uma palavrinha bem padrão, né? Seria melhor do que, por exemplo, manter apenas o submit, né? O cara vai olhar ali e vai dizer assim, porra, mas que porra é submit, né? Submit fica mais difícil entender o conteúdo. Agora, se ele vem aqui ó, e coloca salvar, por exemplo, e manda dar o salvar já é algo mais familiarizado, digamos assim. Ele sabe que ele vai ter que digitar as informações e quase que de forma automática ele vem e clica na porra desse botão salvar. Aí tem um detalhe. Alguns inputs, eles precisam obrigatoriamente de um ID e de um name. E esse ID e esse name, eles são importantes por dois motivos. Se você for trabalhar, por exemplo, com CSS no formulário, você vai estilizar o teu formulário, você vai fazer algumas alterações visuais, né? Você vai brincar um pouquinho, vai colorir ele, o ID vai ser extremamente importante, né? Você vai precisar do elemento ID ali na representação. Agora, o name, vocês vão ver que também ele é importante quando vocês começarem a utilizar uma linguagem de programação, porque esses dados, quando clicado no botão submit, ou nesse caso agora clicado no botão salvar, ele vai enviar esses dados do formulário para aquele endereço que conta ali em cima no action. Então notem que aqui ó, no form nós temos o action, né? O action, o que ele faz, ele traz para a gente o endereço
do arquivo ou do local aonde vai ser enviado esse conteúdo do formulário. Então, olha só o que acontece aqui, ó. Notem que aqui no action, ele está dizendo que ele vai enviar os dados first name e last name preenchidos no formulário para esse arquivo aqui, ó, chamado de actionpage.php. Então, eu sei que através do action, essas informações ou esses dados serão enviados, então, para essa página ou para esse arquivo em PHP. Só que daí, como o PHP vai encontrar essas informações, né? Como que o PHP vai saber que aqui, ó, foi digitado um nome, como que ele vai saber que aqui foi digitado um sobrenome? Pela tag name, né? Pela tag name você vai conseguir ter a identificação daquilo que foi digitado e enviado para o nosso conteúdo aí. Então, o ID e o elemento name são duas propriedades ou dois atributos importantes do nosso input, porque é através deles que a gente vai conseguir fazer algumas alterações. Então, por exemplo, o ID é importante, porque se você for trabalhar lá com CSS, uma das maneiras de aplicar o CSS, como eu havia comentado, é justamente trabalhando com IDs, né? Você pega o ID do elemento e aplica o CSS. Agora, se você já está trabalhando com uma linguagem de programação e você precisa jogar os dados desse formulário para o teu arquivo, né? Então, você precisa jogar os dados para um arquivo, que nem aqui, o actionpage.php, então a propriedade name ela vai ser importante, porque daí, lá dentro do arquivo PHP, você vai fazer uso dessa propriedade aí. Vocês podem, por exemplo, colocar nomes diferentes. Eu posso colocar um nome para o ID e um nome para o name, né? Dois nomes distintos. No geral, a gente acaba, na hora de programar, a gente acaba padronizando o mesmo nome só para não dar confusão, né? Então, às vezes, você acaba tendo dois nomes diferentes e pode dar, às vezes, algum conflito com dois nomes diferentes, você acaba padronizando o mesmo nome. Mas, enfim, para a gente o que interessa do type, do input, é o type, porque através do type é que você vai conseguir informar qual é o tipo de elemento que você precisa aí. Ah, e mais um detalhe, notem que a tag label, ela abre, e a tag label, ela fecha. Notem que a tag form, ela abre, e a tag form, ela fecha. E a tag input não tem uma tag de fechamento, né? Olha só, é simplesmente sinal de menor que input, type, submit, value, salvar e sinal de maior que. Então, a tag input, ela não tem uma tag de abertura e uma tag de fechamento. Ela é uma tag única, né? Mas isso também a gente já tinha discutido em aulas anteriores em relação ao HTML, onde a gente já viu que existem tags que têm abertura e fechamento, e tem tags que têm simplesmente abertura, né? E não tem o fechamento. É o exemplo a IMG, né? A IMG é a tag nossa para fazer as imagens, nós não temos, né? Obrigatoriamente uma tag de fechamento aí. Ou a BR, né? Melhor dizendo aqui, ó, tá até mais na cara aqui do que nunca, né? A BR que serve para pular uma linha, a tag BR também não tem uma tag de fechamento. Basta você abrir a tag BR, ele já vai ter as linhas sendo puladas aí pra gente aí. Então, formulário, ferramenta de captura de dados do usuário, tag form é a tag importante, e os inputs são os elementos que normalmente fazem essa coleta de dados ali pra gente aí. E o action, que é o que nós temos aqui dentro do form, esse maldito action que aparece aqui, é ele que garante que os dados que o usuário digitar no formulário e quando o usuário clicar no nosso botão submit, esses dados serão enviados justamente para esse endereço que está aqui. Então, esse endereço ele pode ser o mais variado de todos. Aqui nesse exemplo, ele está dizendo que o nosso action page é um arquivo feito em PHP, mas eu poderia mandar essa informação para um arquivo feito, sei lá, em C#, feito em Ruby, feito em qualquer outro tipo de linguagem de programação, né? Então, o action, o que ele está dizendo aqui para a gente, é o caminho para onde ele vai enviar os dados digitados pelo usuário quando o usuário clicar no botão salvar. E aí, assistindo às aulas lá também de formulário, vocês viram que o nosso maldito formulário, além desse cara aqui chamado de action, ele também pode ter um indivíduo aqui chamado de método, né? Então, tem esse método aqui, ó, né? Tem esse cara aqui chamado de método. Esse método é a forma que você vai enviar os dados para essa página chamada de action page. Ou seja, o action te dá o caminho para onde você vai estar enviando o nome e o sobrenome quando o usuário clicar no botão salvar. Então, o action está dizendo assim, olha, quando o usuário clicar no botão salvar, eu vou pegar o nome e o sobrenome e vou mandar para esse arquivo aqui chamado de action
page.php. E o método é como eu vou enviar esses dados, sabe? Como que eu vou enviar esses dados? De que forma eu vou estar mandando esses dados para o meu usuário? Uma forma que até então era bastante usada e ainda hoje ela não perde, digamos, espaço para trabalho, é o chamado método GET. Né? Então, o método GET é uma das maneiras que nós encontramos hoje de enviar os dados do nosso formulário para uma página que possui uma linguagem de programação. E o método GET é o que vocês estão vendo aqui em cima. Olha só, o que vocês estão vendo aqui em cima, depois desse ponto de exclamação aqui ó, na nossa barra de endereço, é um bom exemplo do que seria o chamado método GET. Então, quando eu digo assim, olha, que eu quero enviar os dados para esse arquivo que está dentro do Action pelo método GET, significa que ele vai acabar passando os dados aqui ó, pela barra de endereço. Então, ele vai colocar o nome da página, vai colocar o ponto de exclamação, vai colocar o nome da variável e o valor que você está querendo passar para essa variável. Então, o método GET, ele expõe na barra de endereço, né, ele deixa mostrado na barra de endereço as informações que você vai estar passando para essa tua Action Page. Só que, método GET, por ele justamente expor os dados que serão passados pela página, ele não é uma maneira segura de você passar dados para arquivos de programação. Por quê? Porque o usuário pode vir aqui, ó, por exemplo, e ele pode vir aqui manualmente, ele pode fazer alterações. Então, no lugar dele passar aqui o try HTML form, ele pode passar, sei lá, Viva o Vasco, por exemplo. Sabe, ele pode vir aqui, ó, manualmente. Ó, só colocar aqui de novo, ó, por exemplo, Viva o Vasco, e manualmente ele poderia fazer, olha só, o envio do código, tá vendo, ó? Eu enviei aqui, ó, para o file name Viva o Vasco, ele não abriu nada, lançou uma mensagem, mas estão vendo que a página funcionou, né? Então, essa é a ideia do método GET. Quando eu trabalho com o método GET, eu acabo expondo os dados que eu quero transmitir para esse arquivo que está dentro do Action aqui na barra de endereço. Então, se você tem informações que não são importantes, se você tem informações que não são relevantes, não é uma informação estratégica nem nada, você pode tranquilamente passar pelo método GET. Né? Se o indivíduo ler o conteúdo aqui em cima na barra de endereço ou não, e o conteúdo for para o arquivo no PHP, de boas, não faz diferença nenhuma. Agora, se você tem dados sigilosos trafegando pelo teu formulário, aí é legal você mudar o método de GET para POST. O método POST, ele é um método mais seguro de envio de dados. Então, quando você precisa criar um formulário e você precisa enviar esses dados para um arquivo PHP ou um arquivo numa outra linguagem de programação, é mais fácil e mais seguro você usar o método POST, porque o método POST, ele passa internamente da página HTML para o nosso arquivo PHP, ou o nosso arquivo C#, o nosso Ruby on Rails, ou qualquer outro tipo de linguagem para web que você esteja utilizando, né? Java e assim por diante. Então, o método POST, ele não passa os dados aqui ó, pela URL, né? Ele não joga os dados na URL do nosso navegador. Ele internamente tem uma outra forma de passar os dados. Aí, o indivíduo que estiver olhando para a tela, ele não vai conseguir ver os dados sendo trafegados, porque, por exemplo, imagina assim, ó, o indivíduo está numa tela de login. A tela de login é um formulário, né? Concordam comigo que a tela de login, ela é um formulário. O indivíduo, ó, imagina que é isso aqui, ó. O indivíduo coloca o usuário e senha. O campo de senha você definiu que ele é um campo do tipo password, né? É um campo que vai aparecer as bolinhas ali pretinhas ou os asteriscozinhos para o usuário não ver a senha. Só que a hora que você clica no submeter, ele envia para você os dados através do método GET. Né? Então, através do método GET, ele vem e envia. E o que acontece? Daí aqui em cima você vai ter algo parecido com isso aqui, ó. Vai estar escrito assim, ó, usuário igual a admin, por exemplo, e aí você vai ter lá e a senha igual, por exemplo, a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí adianta, por exemplo, aqui ó, no campo de senha aparecer a senha bonitinha com todos os asteriscos, e aqui em cima eu vou estar vendo a senha sendo
passada através da minha barra de endereço do navegador. Então é inviável, sabe? Então quando você sabe que a informação que você precisa passar, ela não é uma informação sigilosa, se sabe que ela é uma informação que, cara, se o indivíduo enxergar ou não enxergar aquela informação, foda-se, não vai fazer diferença nenhuma, você pode utilizar o método GET para estar passando. Agora, se você sabe que a informação que você vai trafegar ela é sigilosa, então nada mais justo do que usar o método POST, né? O método POST ele vai fazer com que esses dados que o usuário preencheu aqui não sejam expostos dentro da nossa barra de endereço. Só que, por enquanto, como nós não estamos trabalhando com uma linguagem de programação, né, nós não estamos usando PHP e nenhum outro tipo de linguagem, então para a gente o método é meio que indiferente, sabe? Eu só antecipei essa ideia do método para vocês saberem distinguir, porque quando eu preencho o meu formulário e clico no botão salvar, ou no botão submit, né, ele vai enviar esse conteúdo para aquilo que está dentro do Action. Então, aquilo que você colocar aqui dentro do Action é o que vai receber os dados que o usuário digitar e clicar no botão submeter. Aí, a forma como esses dados serão enviados para isso aqui que está dentro do Action, ele é dado através do atributo chamado de method. Então, se estiver get vai passar aqui pela barra de endereço. E se tiver post vai passar internamente. E aí nem eu, nem vocês, nem a torcida do Flamengo, ninguém vai conseguir enxergar o conteúdo que está sendo trafegado aí. Então, para informações mais sigilosas, como por exemplo, usuário e senha do indivíduo, você vai passar essas informações através do método POST, né? Não vai querer passar pelo método GET, porque senão o indivíduo vai acabar enxergando, né, essa senha aqui. Na verdade, se ele é o dono do login, até nem tem problema, né? Se ele é o dono do login, ele pode enxergar o login, ele já sabe qual é a senha dele mesmo, né? Então não faz muita diferença. O duro é se tiver um zoiudo do lado tentando acompanhar, né? Para tentar capturar qual é a senha que o cara está digitando. Daí a hora que ele clica no submit, o cara vai enxergar aqui em cima o usuário e senha. Daí não faz, né, nenhum sentido em relação ao conteúdo que está sendo passado aí. Então, formulário. Aí o que acontece? Se a gente continuar vendo aqui, ó, as explicações aqui, ó, por exemplo, do próprio W3 School, a gente vai encontrar várias opções. Então, por exemplo, né, olha só, input type do tipo text, input type do tipo rádio, input type do tipo submit, a gente vai acabar encontrando, né, diversos elementos. O exemplo aqui, ó, que eu abri para vocês, o primeiro nome e segundo nome, a ideia do label, que é o rótulo, a importância do for, que eu havia comentado, né? Então, você acaba encontrando uma explicação bastante detalhada, ou seja, tudo que eu falei até aqui, está aqui nesse conteúdo, né? Seria só depois pegar e fazer a tradução aí no nosso maldito Google Tradutor e aí resolveria a brincadeira. Agora, existem alguns elementos um pouquinho diferentes aqui, ó, do text, né? O text é interessante porque o text ele é o indivíduo mais comum, né? Quando você pega um formulário, a coisa mais comum que você vai ter e vai acabar encontrando sempre são caixas de texto. Caixa de texto é algo bem convencional, dificilmente você vai encontrar um formulário que não tenha caixa de texto, todos eles acabam tendo. Só que também vai ter algumas situações em que você precisa forçar o teu usuário a marcar uma opção, como por exemplo, né, opções em que você não tem muito mais do que 2 ou 3 alternativas. Olha, por exemplo, aqui, né? Por exemplo, aqui eu tenho um formulário. Dentro desse formulário eu tenho 1, 2, 3 inputs. Eu tenho alguns labels aqui aparecendo, né? São os nossos rótulos ali aparecendo. E nota que o input desse elemento aqui é um input do tipo rádio. O rádio ele é um elemento interessante porque ele é um elemento clicável. Então, toda vez que você precisa, né, de uma informação capturada no formulário, e essa informação, obrigatoriamente, ela não pode ser digitada, você pode, por exemplo, utilizar um atributo do tipo rádio. Quer ver? Ó, explicando aqui vai ficar melhor. Olha só o que é o atributo rádio. Né, o atributo rádio é esse atributo onde a informação já aparece escrita e o indivíduo só tem o trabalho de selecionar uma das bolinhas. Quando o indivíduo seleciona uma das bolinhas, ele já vai, você já vai saber no teu formulário, nesse exemplo, qual é o sexo do indivíduo, né, se é feminino ou masculino ou é outro sexo ali que está aparecendo aí, né?
Então, o que acontece? Input type do tipo rádio são input types que nós acabamos utilizando para situações em que eu não quero que o usuário digite valor na caixa de texto. Eu quero simplesmente que o usuário venha aqui e marque uma das opções. Ah, beleza, o sexo é feminino. Então ele vem aqui, clica em feminino, né? E a bolinha é marcada. Ah, não, mas é outro. Então marca o outro e o sexo é marcado. Não, mas é masculino. Clica no masculino e o sexo é marcado aí, né? Então, olha só o que acontece. Input type do tipo rádio. Rádio significa que ele vai colocar para a gente um campo no nosso formulário com a representação dessa bolinha. Olha o ID dele. O ID dele nessa situação é masculino. Olha o name que foi colocado aqui, ó, gênero, né? Então, aquilo que eu havia comentado agora há pouquinho no exemplo anterior que eu discutia, né, com você, dialogava não, né, explanava com vocês a ideia dos formulários. Então, ali, agora há pouquinho, nós tínhamos exatamente o mesmo nome, tanto no ID quanto no name. Aqui, ó, a gente já está vendo que eu posso fazer essa alteração, né? O ID tem um nome, name tem o outro, como eu falei. Para CSS, você precisa se preocupar com o ID. Se você estivesse trabalhando enviando esses dados para um arquivo PHP, um arquivo em qualquer outra linguagem, você se preocuparia também com o name ali, né? Então, por enquanto, o ID, né, já seria uma preocupação bastante grande, porque tem o CSS. Depois o name é para frente, né, nas aulas de programação web. E aí o value é o valor que você vai ter guardado quando esse rádio for clicado. Então, por exemplo, quando eu clico nesse rádio aqui, ó, que é o feminino, ele vai guardar essa palavrinha. Quando eu clico na palavra meio, o que ele vai guardar para a gente é essa palavrinha. Quando eu clico no other, o other vai acabar guardando essa palavra. Olha só que legal. Se eu não tenho, quer ver? Ó, eu vou tirar os labels aqui, ó. Vou tirar os rótulos desse nosso elemento aqui, ó, do tipo rádio. Ó, eu vou comentar esse primeiro rótulo aqui, ó, eu vou dar um rum. Tá vendo o que acontece? Tá vendo como some digamos, os rótulos ou os nomes que apareciam do lado do elemento rádio? Olha só, vou comentar aqui também, e vou comentar esse indivíduo aqui também, né? Comentários lá no HTML nós já discutimos também. Ó, eu vou tirar, olha só, eu vou tirar os rótulos, só que eu vou deixar os BR, né? Ah, Rodolfo, fazendo cagada, né? Olha só, vou deixar os BRs aqui, porque os BRs eu preciso para pular linha dentro desse código aí. Olha só, vou dar um rum. Tá vendo o que acontece? No input type do tipo text, né, no input type do tipo text, quando você coloca uma informação dentro do value, essa informação ela aparece escrita dentro da caixa de texto, mas isso no input type do tipo text. Quando você usa um input type do tipo rádio, essa informação que você colocou aqui dentro do value, ela não aparece escrita. Ou seja, essa informação do value, ela só vai existir a partir do momento que você clicar numa das bolinhas. A hora que você clicar numa das bolinhas, essa informação vai acabar existindo dentro do value. Então, aqui o value dentro do nosso atributo rádio, ele é um pouquinho diferente do input type do tipo text, porque no input type do tipo text, o value vai fazer com que essa informação apareça na caixa de texto, e no caso do atributo rádio, não. É que assim, né? Input type do tipo text é uma caixa de texto. Input type do tipo rádio é só essa maldita bolinha que vocês estão vendo aqui. Né? Como eu tenho 3 input type do tipo rádio, eu tenho 3 malditas bolinhas aparecendo ali. Então, daí não tem como ele escrever a palavra meio, ou a palavra female, ou a palavra older dentro da bolinha. E até se escreveria muito pequenininho, né? Então, eu entendo que ele não escreve. Ele só existe esse nome male, female e older quando o indivíduo vem e clica num dos elementos do tipo rádio. E agora, entenderam por que é importante ter o rótulo? É muito importante ter o rótulo porque eu não precisaria fazer, por exemplo, o rótulo com a tag label. Eu poderia simplesmente vir ali na frente de um desses input types e colocar masculino, feminino e outro, que ele funcionaria também. Só que o bom de você colocar o label é que o label tem um atributo chamado de for. E o atributo for, ele vai fazer o quê? O atributo for você pode linkar com qual input você quer trabalhar. Então, olha só, o nosso primeiro input é o mail, e lota aqui no label, eu estou dizendo que esse label é para o mail. Então, deixa eu só executar de volta aqui, ó.
Quando eu clico na palavra, ele já seta a bolinha. Sabe, você não precisa vir necessariamente na bolinha e clicar na bolinha para ela ser setada, né? Você não precisa vir na bolinha, porque imagina você rodando uma página de uma página web, um sistema web num celular, num smartphone, por exemplo. O smartphone tem uma tela reduzida, se bem que tem alguns que não, mas imagina que todo mundo tem uma tela de, sei lá, 4 polegadas e meia. Cara, você vir na bolinha e clicar na bolinha para marcar ela é uma atividade um tanto quanto desgastante, né? Então, quando você coloca o label e coloca o for, no for você diz para qual input você quer que ele marque. Então, se eu clico na palavra mail, que é o nosso label, né? Eu cliquei na palavra mail, que é o nosso label, ele vai acabar marcando também o input type, né? Do tipo rádio. Nota que a mesma coisa foi feita aqui para o feminino, né? Olha só, ele está dizendo que o for é para o female, então eu sei que é o input aqui de cima. Quando ele clicou aqui, marcou. Olha o nosso último label. O nosso último label, ele tem um for aqui, ó, para o nosso input type do tipo rádio pro other, né? Então, quando eu clico aqui, ó, no other, ele vai acabar marcando o nosso outro input type aí. Então, input type do tipo rádio. As principais diferenças entre os dois elementos é que o input type do tipo text, ele é uma caixa de texto que aceita qualquer tipo de texto digitado. Já o input type do tipo rádio, ele não é uma caixa de texto, ele é uma estrutura feita para seleção de apenas um único elemento. Então, você não quer que o indivíduo escreva o sexo dele, você quer simplesmente que ele venha nessa lista e marque qual é o sexo dele. Pronto, né? Ou, por exemplo, se quer lá, sabe quando você vai fazer uma compra na internet que agora tem aquela paradinha lá de retirar na loja ou via transportadora? Você poderia ter, por exemplo, algo parecido com isso, né? Eu poderia ter aqui, ó, tranquilamente um outro form, né? Abrindo e fechando a tag form aqui, ó. Eu podia ter aqui, ó, o input type, e esse input type é do tipo rádio. O ID dele aqui, ó, por exemplo, seja loja, né? Vamos chamar o ID de loja. O name dele, vamos também chamar de loja, porque nós não precisamos esquentar a cabeça já de cara. E o value aqui, ó, seja o número 1. Passar só o número 1 como value. Vou colocar aqui um label. Para esse label eu vou colocar o for e vou dizer que é o for, para, ou seja, o label é para o input rádio que tem o nome de loja. Legal. Vou colocar aqui e vou colocar assim, ó, retirar a loja. Vou fechar o maldito label. Vou pular uma linha. Como eu estou com preguiça, eu vou dar um Ctrl C aqui, vou dar um Ctrl V, vou colocar aqui transp, de transportadora, né? Colocar aqui também transp. O value que eu quero aqui vai ser o número 2, não vai ser mais o número 1. E aqui, ó, nesse for, eu vou dizer que esse label é para transp. E aqui, né, retirar na transportadora, né? Olha só, só precisou aqui fazer um negocinho bem bacana, que é colocar um maldito cabeçalho, né? Vou colocar aqui um H3 para ser um pouquinho melhor, né? Outro form, colocar assim, ó, outro formulário. Fechar o maldito H3 aqui, vamos executar. Só um pouquinho, eu já respondo lá. Só para concluir aqui, ó. Então, outro form, né? E aqui, ó, eu tenho, por exemplo, a opção agora que eu posso retirar na loja, ou eu posso retirar dentro da transportadora, né? Então, aí eu consigo ter exatamente, né, esses dados sendo colocados aí para a gente. Então, é interessante quando você trabalha com esses elementos, né, porque esses elementos, eles permitem que você consiga esse tipo de situação, você consiga ter elementos prontos, né, em que o usuário ele não precisa digitar informações e simplesmente ele vai lá e marca uma delas. Ele vai lá e vai dizer, olha, eu quero marcar esse, quero marcar aquele, né? E a brincadeira continua aí. Tá, deixa eu só ver aqui, ó, porque... Pode falar quem tinha perguntado alguma coisa? Eu fiquei com dúvida ali referente que ficou escrito Lable. Não sei se ele funcionaria ao clicar no texto. Acho que eu digitei errado, né? Eu acho que eu digitei a tag errado, né? Rodolfo. Ele não funciona mesmo, né? Daí nem que queira. Muito bem observado, muito agradecido.
É o label. Beleza? Deixa eu ver aqui. É que daí, aqui como a gente está usando o editor de código no caso do W3 School, ele até mostra o elemento ali, mas ele não vai funcionar, né? A tag está errada, né? Deixa eu só ver aqui. Estava digitando a pergunta que você está falando agora. Beleza. Helicóptero de guerra. O Carlos é um cara muito massa. Paralelepípedo, agora helicóptero de guerra. Não, mas só faltou escrever Rambo agora na tela, né? Vamos voltar para a nossa vida dura aqui em relação aos nossos formulários aí. E aí, a gente vai continuando, né? Olha só com cada um dos elementos, né? Aqui, ó, eu tenho a opção de escolher um ou outro elemento, e aí a gente cai aqui dentro do submit, né? Submit eu já havia comentado com vocês sobre a importância dele, né? O submit é um cara bastante... Boa ideia, você vai ver. O submit é o cara importante porque ele é o botão que serve justamente para efetuar o envio, né? Você precisa fazer o envio da informação do teu formulário, então você, consequentemente, sempre vai ter um botão submit ao final. Aqui vai ter a explicação do nosso action, né? Então, o nosso action aqui, ele é a representação de qual é o indivíduo que vai receber essa informação, então aquilo que eu já havia comentado, né? Olha só, por exemplo, aqui como o nosso form não tem a tag action, significa que esses dados não serão submetidos em nenhum lugar. Eu até posso colocar, por exemplo, aqui um input type do tipo submit, cujo value dele seja, por exemplo, salvar, ou seja, sei lá, gravar, por exemplo, essas informações, né? E na hora que eu só pular uma linha aqui, ó, porque na hora que eu, por exemplo, na hora que eu clicar no botão gravar, tendo ou não tendo dados, eu não vou ter, olha só para onde enviar. Né? Ele está dizendo assim, ó, que o arquivo que eu estou supostamente pedindo, ele não existe. Lógico que não existe. Ele nem informado que foi, né? Nem existe nenhum arquivo informado aqui dentro. Então, o action, ele é um indivíduo aqui bem importante quando você está fazendo o teu código-fonte e você sabe que você vai acabar enviando esse código-fonte para um outro arquivo no PHP, né? E assim por diante. Tá. O target blank é exatamente a mesma coisa que a gente viu dos links. Deixa eu ver aqui que apareceu mais uma pergunta. Professor, como fica o formulário quando enviado? É uma boa. O formulário ele vai ficar... Como ele aparece na página de destino é assim. Na verdade, a gente não consegue enxergar. Eu já mostro um exemplo, mas deixa eu só adiantar, essa pergunta é interessante, né? Como que ele vai aparecer na página de destino? Na página de destino, o que a gente vai ter, na verdade, são somente as variáveis. Você só vai conseguir chegar lá do outro lado na página e só vai conseguir capturar, na verdade, as variáveis. A gente não vai enxergar uma tabelinha bonitinha com dados preenchidos. No caso do PHP, por exemplo, a gente vai conseguir acessar os dados através das variáveis. Então, deixa eu só abrir aqui o nosso Visual Studio Code aqui, né? Só para a gente mais ou menos exemplificar qual é a ideia. A pergunta é bem relevante, né? Só carregar ele aqui, ó. Deixar essa tela de boas-vindas. Vou pegar um novo arquivo aqui, né? Então, imagina que esse arquivo aqui, né? Imagina que esse arquivo aqui que nós estamos salvando agora, ele vai ser o nosso arquivo PHP, né? Então, vamos até salvar ele aqui, que vai ficar mais tranquilo a gente trabalhar. Então, vou salvar ele aqui, né? Vou vir aqui na nossa pasta do mal chamada de Vasco e vamos chamar isso aqui de recebe form.php. Eu vou ter que achar aqui a extensão .php, que aqui ele buga, né, se eu não marcar. Cadê o maldito PHP? PHP. Beleza, então, o recebe form.php. Esse vai ser o nosso arquivo maldito. Então, a gente vai, por exemplo,
abrir uma tag PHP, vai fechar essa tag PHP ao final, né? Porque vocês vão ver que quando você chegarem lá no PHP, o PHP ele é uma linguagem de programação destinada exclusivamente para a web. Então, toda vez que você quer programar algo para a web, o PHP é uma das linguagens hoje mais utilizadas. Então, ele até tem uma estrutura de tags aí um pouquinho parecidas, né? Pelo menos da tag de abertura e fechamento é bem parecido com o nosso maldito HTML. Aí, aqui atrás, a gente não vai enxergar, por exemplo, assim, ó, first name, aí vai ter a tabelinha bonitinha, né? Tentar fazer uma tabelinha meio aqui, ó, bonitinha, vai estar escrito assim, ó, last name, e daí aqui embaixo vai estar escrito, por exemplo, Tibúrcio, e daí aqui vai ter a outra barrinha, outra bordinha, e aqui vai estar escrito da Silva. Negativo. A informação, ela não vai chegar formatada para esse arquivo. Muito pelo contrário, o que a gente vai ter que fazer? Eu e vocês, programadores, é que teremos que formatar esses valores aqui dentro do nosso arquivo. É nós que vamos ter que fazer a formatação. E imagina que o formulário, ele só é uma ferramenta de captura. Quando a gente vai lá e coloca o name para cada um dos inputs, o que nós estamos fazendo é declarando variáveis, e essas variáveis receberão valores. E uma vez que essas variáveis receberão valores, esses valores deverão ser tratados aqui dentro do PHP. Então, o que acontece? Dentro do PHP, você pode criar uma variável, por exemplo, chamada de nome, utilizando o cifrão na frente dela. Então, essa é uma característica do PHP, né? Dentro do PHP, toda vez que você vai querer criar uma variável, você acaba criando uma variável utilizando o cifrão na frente dela. E aí você coloca o sinal de igual, porque essa variável recebe o quê? Recebe aquela informação que está vindo lá atrás do formulário. Por isso que agora, dentro desse arquivo PHP, você precisa saber se o formulário enviou os dados pelo método get ou pelo método post. Porque se ele enviou para você os dados pelo método get, você vai ter que utilizar esse indivíduo aqui, ó, cifrão underline get, e dentro do cifrão underline get você vai pegar o name, né, do input lá atrás. Então vamos supor que o name lá atrás era fname. Então ele vai lá e vai capturar o nome que veio do formulário. Aí você vai querer pegar o sobrenome do indivíduo. Então você vai criar uma variável aqui chamada de sobrenome, aí você vai usar o $get, por exemplo, e aí você vai colocar lá o last name. E assim você capturou a informação que veio do formulário. Ou seja, como é que a informação vai chegar? Ela vai chegar ou nessa estrutura do $get, se o método que a gente utilizou no formulário for o get, ou ele vai chegar pelo método post, que daí você teria algo parecido com isso aqui, ó. Por exemplo, variável nome 2, e aí você teria o $post, né? Olha só, fname sendo passado, o $sobrenome 2, né? $post sendo passado aqui como o lname. Ou seja, aí, com base naquele name que ficou lá atrás do nosso formulário, né? Nas informações que foram colocadas no formulário, a gente consegue capturar isso aqui, ó, pelo PHP. Então, entendam que normalmente as informações digitadas no formulário, elas não vêm assim todas bonitinhas ou todas tabuladas, né? Elas acabam chegando simplesmente pelo método get ou pelo método post, e aí eu e vocês, programadores, temos que capturar esses elementos e, a partir disso, trabalhar com cada um desses elementos aí. Beleza? Então, os dados não chegam organizados quando eu mando para o arquivo. Eu tenho que capturar o valor e, a partir disso, ir trabalhando com cada um deles aí. Bom, deixa eu só parar a gravação dessa aula. Só interromper ela aqui. Aí eu quero comentar com vocês o seguinte. Na próxima semana, na terça-feira, nós vamos fazer o seguinte. Na terça-feira, eu vou trabalhar com vocês numa outra perspectiva um pouquinho diferente. A gente vai montar um formulário juntos, sabe? Como vocês já assistiram às videoaulas, como eu já adiantei aqui uma parte aqui para ficar um pouquinho mais claro a ideia de formulários, e como tem mais alguns elementos de formulários, na terça-feira, durante a aula, a gente vai criar um formulário bem completo, com vários inputs e com informações que a gente pode estar digitando dentro dela, né? Vai ver mais algumas particularidades desse nosso formulário maldito aí. Aí, na quinta-feira, é muito importante, ou melhor, na sexta-feira, melhor dizendo, perdão, quinta não, sexta-feira,
na sexta-feira, na aula de sexta-feira, é muito importante que todo mundo esteja presente em sala de aula, porque na aula de sexta-feira que vem, eu vou falar com vocês sobre como vai ser a questão da avaliação de vocês, como que vai ser a entrega de um possível trabalho, né, que vai ter que na verdade a gente até já começou esse trabalho, mas eu vou explicar para vocês como que vocês vão efetuar a entrega. A gente vai falar sobre como vai ser a nossa semana de provas e vai fazer um apanhado em geral do que a gente viu até agora em relação à matéria, para que a gente possa ir bem tranquilo para a semana de prova, porque o nosso bimestre, pelo que eu estava vendo no calendário da Uniguaçu, o nosso bimestre ele se encerra na semana que vem. Então, semana que vem seria a nossa última semana de aula. Então, por isso que na terça a gente vê mais algumas coisas de formulário, e na sexta, obrigatoriamente, a gente bate o martelo com relação a trabalho, com relação à prova, discute o conteúdo, para que, se na primeira semana de junho já tiver prova bimestral, vocês possam vir bem tranquilos, saibam qual é a matéria que vai cair, sabem o que tem que estudar, né? E assim, fecha, né, digamos, o pacote, né, daí fica uma coisa mais tranquila, todo mundo fica mais sossegado e sabe o que vai ser cobrado em relação à prova. Aí. Pessoal, eu peço desculpa novamente pelo atraso, né, essa semana foi uma semana bem atípica, eu fiquei sem internet por 2 dias, hoje eu achei que não ia conseguir nem dar aula, que também tive alguns problemas técnicos aí, mas, enfim, né, tá resolvido e aí a gente já conseguiu tocar o barco aí. Pessoal, eu agradeço então a participação de vocês, né, durante a aula. Gostaria que vocês, durante o fim de semana, se tivessem um tempinho, dessem uma olhadinha ali no site do W3